A questão é a seguinte: tem uma casca esférica com raio externo B e raio interno A, e essa casca esférica está imersa em um fluido de massa específica ρ. ρ é a massa específica do fluido. E a questão fala que metade da casca esférica está acima do nível do fluido e a outra metade está completamente abaixo, está completamente submersa. Então, em função da massa específica do fluido, do raio externo da casca esférica e do raio interno da casca esférica, encontre a massa do objeto. Então, esse é um problema clássico de mecânica dos fluidos. Se é mecânica e temos aqui um equilíbrio, já que o corpo está parado, ou seja, a sua aceleração é zero, então existe um equilíbrio. Se há um equilíbrio, o que é que nós temos que fazer? Fazer o diagrama de corpo livre desse corpo aqui. Então vamos lá, fazer o diagrama de corpo livre. Então nós vamos colocar aqui, ó, o nosso corpo, que é uma casca esférica. Vamos colocar o sistema de referência. Eu vou colocar pontilhado aqui, ó, esse sistema de referência aqui, tá certo? Aqui é X e aqui é Y. Bom, em X não há nenhuma força atuando. Então, em X não tem preocupação alguma. A nossa preocupação é apenas em Y. Então, o somatório das forças atuantes em Y tem que ser igual a zero, já que a casca esférica está parada. Então, quais são as forças que estão atuando? Bem, uma força clássica que tem que atuar é a força gravitacional. E a força gravitacional empurra para baixo, né? Então, vamos alocar aqui, ó, dispor a força gravitacional. Eu vou chamar de Fg. Mais uma vez, muita gente chama essa força aqui de força-peso, mas esse não é o nome mais adequado. O nome mais adequado é a força gravitacional. A força-peso, na verdade, ocorre quando, por exemplo, né, tem aqui uma superfície plana e tem um objeto apoiado nessa superfície. Geralmente não. Então temos aqui a força gravitacional atuando para baixo e, em geral, né, nós chamamos essa força aqui de força normal, né? Pelo princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton, né? Então atua uma força gravitacional e aí existe uma força contrária, né? Uma força de mesma magnitude, de mesma direção e sentido contrário. Essa força nós chamamos de força normal. Só que, na verdade, a força normal é a força-peso. Então, tanto faz a gente chamar força normal ou força-peso. Nesse caso aqui, se o bloco não está subindo nem descendo, a força normal é igual à força-peso, que é igual à força gravitacional. Então, no final das contas, em módulo, a força gravitacional é a mesma coisa que o peso e é a mesma coisa que a força normal. Só que nesse caso não. Nesse caso, o objeto está apoiado em um fluido. Ele está submerso, parcialmente submerso em um fluido. Então, a rigor, não existe força-peso. Existe a força gravitacional. E a força oposta à força gravitacional é a força de empuxo, porque isso aqui é um fluido. Então, é a força de empuxo atuando aqui nessa direção que vai se contrapor à força gravitacional. A força-peso só é nessa ocasião aqui, em que nós temos aqui um plano, né? Um objeto apoiado em um plano, mas aqui é um objeto submerso em um fluido. Então não há mais força-peso. O que há é força gravitacional para baixo e empuxo para cima. Existe mais alguma força aqui? Não. Então vamos fazer aqui a segunda lei de Newton, né? Então o somatório das forças resultantes tem que ser igual a zero. Então nós vamos ter o empuxo menos a força gravitacional, né? Menos porque são sentidos contrários, tem que ser igual a massa vezes a aceleração em y. Só que a aceleração em y é zero. Então isso aqui é zero. E menos Fg é igual a zero. Logo, o empuxo é igual à força gravitacional. O empuxo é igual à força gravitacional. Então vamos lá. Qual é a equação do empuxo? A equação do empuxo é ρg
V, ρgv, em que ρ é a massa específica do fluido, g é a aceleração gravitacional e v é o volume de fluido deslocado pelo objeto. Ou seja, em outras palavras, é o volume do objeto que está submerso pelo fluido. Né? É o volume do objeto que está abaixo da linha aqui do fluido. Isso aqui é igual à força gravitacional. Quem é a força gravitacional? É a massa do objeto vezes a aceleração da gravidade. Bom, podemos dividir a gravidade em ambos os lados. Então nós vamos ter que a massa do fluido vezes o volume do objeto, o volume de fluido deslocado pelo objeto, tem que ser igual à massa. Então, a massa, que é o que nós queremos, né, é ρv. A massa é ρv. Só que a questão não dá V, não dá o volume, né? A questão dá ρ e dá os raios da casca esférica. Então nós temos que colocar V em função desses dois raios aqui e substituir nessa equação. Então vamos lá. Lembrando que o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, se eu tiver uma esfera de raio R, o seu volume é dado por esta equação aqui. No caso de uma casca esférica, é como se nós tivéssemos uma esfera pequena dentro de uma esfera grande. Só que essa esfera pequena é oca. Essa esfera pequena é como se fosse oca. Não tem nenhuma massa dentro dela, não tem volume. E aí existe uma esfera maior encobrindo essa esfera menor. Então, é basicamente como está representado aqui, ó. Tá vendo? É como se, olhando aqui, né, em um plano, né, a gente fizesse um corte na esfera, e nós estamos vendo aqui esse plano. Essa parte aqui, ó, esse anel, ele é revestido por material. Essa parte aqui, ó, é revestida, tem massa e tem volume. E essa parte aqui é uma parte oca. Então, o volume de uma casca esférica é como se fosse o volume dessa esfera maior menos o volume dessa esfera menor. Aí nós vamos ter o volume desse anel aqui, digamos assim, né? O volume da esfera representado por esse anel aqui. Então, o volume da casca esférica vai ser o volume da esfera que tem raio B menos o volume da esfera que tem raio A. Então, o nosso volume vai ser... Quem é o volume da esfera que tem raio B? 4/3 de π B ao cubo. Menos o volume da esfera que tem raio A, 4/3 de π A ao cubo. Logo, o volume vai ser, colocando em evidência, né? Vai ser 4/3 de π, tudo isso vezes B ao cubo menos A ao cubo. Com isso, nós vamos ter a equação 2. E agora é só a gente substituir a equação 2 colocando na equação 1. Onde tiver V, a gente coloca essa expressão aqui. Então, substituindo, a massa vai ser igual a ρ vezes V. Quem é V? Tudo isso aqui. Vezes 4/3 de π B ao cubo menos A ao cubo. Né? Para ficar de uma forma mais bonita, né? Então vou colocar aqui. Vai ser 4/3 de π ρ B ao cubo menos A ao cubo. Então essa é a massa, né? Essa aqui é a massa dessa casca esférica, de tal forma que para um fluido de massa específica ρ, a metade da casca esférica fique submersa e a outra metade fique acima do nível do fluido. Essa aqui é uma questão retirada de um vestibular, de um antigo vestibular de uma universidade estadual, que envolve as questões de diagrama de corpo livre, segunda lei de Newton, né? A parte de equilíbrio, que tem aceleração igual a zero, e o empuxo. E também uma breve revisão sobre o volume de uma esfera e a noção de que uma casca esférica é como se fosse duas esferas. Uma esfera maior, e dentro dessa esfera maior temos uma esfera menor. E essa esfera menor é oca, na verdade. É uma esfera oca e a esfera maior é uma esfera maciça.
quando nós temos uma esfera oca dentro de uma esfera maciça e nós fazemos um corte, então nós temos um anel. Isso aqui é como se fosse um anel. Essa parte branca aqui é oca e essa parte aqui rachurada tem uma massa, tem um volume e etc. E aí nós vemos que é só subtrair, né? É só pegar o volume maior menos o volume menor. E aí, de forma algébrica, encontramos o resultado final.